Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 5 de novembro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo que seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento a minha vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando laço, desfazendo toda a barra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 16, o reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Porque o objetivo desse canal seria simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, para que eu diminua e desapareça, para que o Senhor apareça. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. Decanta lá e Ashuri, decanta lá e sai. Porque o Senhor é o único Deus fiel e verdadeiro. Ah, Senhor, o Senhor é tão misericordioso que o Senhor deu o seu Filho por mim, por nós. O Senhor enviou o teu Espírito Santo Consolador. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Deus, que o canal João 3,30 possa ser bênção na vida daqueles que gostam de ouvir e aprender da tua palavra. Deus, para que teu nome venha a ser exaltado e glorificado, é o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? Preciosa palavra do Senhor diz assim, né? O reinado de Oséias, o último rei de Israel. Vamos já estudar. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que procederam. Vamos prosseguir. Salmazer, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente, por isso Salmanazer mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou com Ralá em Gozo, do rio Rabor, na cidade dos Medos. Então, a igreja tinha ainda o negócio do tributo, tá? A gente está falando aqui da parte de Israel, né? Porque Israel, a gente sabe de toda a situação que teve, tudo que ocorreu, a divisão dos reinos, né? E Israel, né, ficou ali com a capital em Samaria, tá? Então, assim, eles sempre estavam ali adorando o bezerro de ouro, tá? Não tinha como, tá? Mas aí, ele vem falar assim, né, que o rei de Israel em Samaria reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Então, ele não foi tão pior quanto eles. Porque a igreja, eles eram terríveis, tá? E aí vai falar, né, do tributo, tá bom? Né? E assim, vai falar deste tributo, ok? Por quê? Porque eles pagavam, né, impostos. A partir do momento, né, que saíram de juízes e entraram para a monarquia, né, então eles passaram a pagar impostos igual aos demais povos. Eles não queriam ser igual aos demais povos. Não, nós queremos ter reis, né, igual as outras nações. Então, tome rei. Mas também com isso veio uma regra, veio várias situações a qual eles teriam que cumprir, tá? Uma deles é que Deus fosse um Deus teocrático, ok? Que eles renassem, mas que Deus renasse acima de tudo. Não fizeram. O único que conseguiu fazer isso foi só Davi. Os demais não fizeram. E também eles tiveram que pagar tributo, as demais coisas como as demais nações. E aí, tudo de um país, né? De um reino aonde, como eu posso dizer, aonde não era mais tempo de juízo que Deus levantava pessoas para estar abençoando. Eles rejeitaram Deus. Simples assim. E aí, quando o rei da Síria invade Samaria, né? Ali, ele ficou ali mais ou menos por uns 3 anos, né? E sitiou ali por mais ou menos uns 3 anos. E assim foi, tá bom? Ele disse que
Ele levou... Meu Deus, eu tô com uma pinicação no corpo. E aí, ele descobre que o rei não pagava tributo, e aí ele manda julgar o rei, né? O rei Oséias, ele é tido como um traidor, né? Que não pagava tributo, né? E assim vai. Vamos pular para a segunda parte. Então, a gente vê a igreja que é muito disso aqui, né? De seguir regras de homem, por não seguir as regras de Deus, eles preferiam, né? Achar, porque a cidade de Samaria era fortificada, né, era poderosa, e era extremamente difícil de subjugar, que Deus não permitia que pessoas como esse rei entrasse e destruísse ali, né, os assírios, que era tipo assim, o calcanhar de aqueles dele que pegavam pesado ali no povo de Samaria, tá? Porque era um povo mesmo assim, caraca, super idólatra, os samaritanos, né? Eles tinham um secretismo religioso, tá? Porque era uma grande mistura, né? Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles cultuavam as deidades, as deuses pagãs. Então, era algo bem terrível. Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque a primeira regra que deu Deus para o povo de Israel foi simplesmente não adorarás outro Deus a não ser o Senhor Deus, né? O seu Deus, né? Que está no céu, somente Deus, né? E eles não seguiram aí o primeiro mandamento, arrisca não, tá? Vamos prosseguir. Israel é castigado com exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que o tirara do Egito, de sob o poder de Faraó. Eles prestaram culto a outros deuses. Né? O que eu acabei de falar agora, né? Então, eles ficavam lá prestando culto a outros deuses, né? Queria servir a Deus, mas também queria servir a outros deuses, achando que Deus ia dividir a glória dele com imagem de escultura, com bezerro de ouro e perversidade, né? Segundo os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, vê como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Eles haviam introduzido, né? Jeroboão introduziu o bezerro de ouro, e assim os postes e demais coisas eles foram introduzindo. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres da sentinela até as cidades fortificadas. Eles construíram altares, igreja, era algo terrível, tá? Em todas as suas cidades, desde torre de sentinela até cidade, então, era assim, vamos dizer assim, epistiou, tá? Então, era em todo lugar, eles ergueram colunas, né? Ergueram coluna sagrada, pote sagrado em todos os montes, alto e baixo de toda árvore frondosa, em todos os altares idólatras, queimava incenso, como fazia, né? Então, igual as nações, né? Aqui, ó, no 11. Em, em todos os altares idólatras, olha só. Queimava incenso, como fazia as nações que o Senhor havia expulsado diante deles, fizeram males que provocaram o Senhor, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito... não façam isso, o Senhor advertiu, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes, desvie de todos os maus caminhos e obedeça às minhas ordenanças. Desviem-se de todos os seus maus caminhos e obedeça às minhas ordenanças, os meus decretos, de acordo com a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecesse, que lhes entreguei por meio do meu servo e os profetas, né? Moisés já havia advertido esse povo, tá? Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados olha só, acho muito interessante, diz assim, vamos lá no 14. Mas eles não quiseram ouvir, foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, né? Então, eles não confiavam no Senhor de todo o coração. E mais, rejeitaram seus decretos, a aliança que tinha feita com seus antepassados e suas advertências, seguiram ídolos inúteis. É muito interessante, né? Diz aqui, ó. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis, imitar as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não imitem. Então, igreja, tudo que Deus falou, eles fizeram. Não, eles seguiram, imitaram as nações ao seu redor. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, fizeram para si. Igreja, isso aqui é algo terrível. Aqui, ó. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal, na forma de bezerro, um pote sagrado de Azera, inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Igreja, como se Deus fosse obrigado a dividir a glória dele com ídolos. Quem é o ídolo, gente? Ai, Jesus, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação, feitiçaria, venderam para
venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e expulsou da sua presença sua tribo de Judá escapou. Por que a tribo de Judá? Porque a tribo de Judá é a tribo da onde vem o Messias, tá? Onde Jesus veio. Só a tribo de Judá escapou. Somente ela. Ok? Então é muito forte, igreja. Desobediência total, tá? E vamos lá. Mas, porque Deus havia feito uma promessa para Davi também, tá? No 19. Mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, seu Deus. Seguir os costumes que Israel havia introduzido, por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Olha, que forte. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligia e o entregou nas mãos dos saqueadores e até expulsaram da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nabate, que introduziu Israel a deixar de seguir o Senhor e levou a cometer grande pecado. Por quê? Ele tinha medo do povo ir para Jerusalém adorar, tá? Jerusalém, para o reino do sul. Então, ele fez essa prática, tá? Jeroboão. Jeroboão I foi quem fez toda essa prática. Ai, Jesus, aleluia. Jeroboão induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Então, Jeroboão, isso porque... Você acha que Deus não sabia do futuro? Claro. E Deus escolheu Jeroboão, desculpa, para reinar, né? Sobre Israel. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. É muito interessante que a palavra diz. No 22, os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram dele. Até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos e profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Então, Deus não avisou? Deus não falou, igreja? Deus não veio falando com esse povo todo esse tempo, né? Achando que não. E o castigo veio. Vamos lá pro 24. O repovoamento de Samaria. Então, é muito interessante a gente ver, igreja, esse capítulo aqui é um marco da desobediência, né, do povo de Israel, tá? Assim, é terrível. Aqui, no capítulo 17, Deus relata toda a desobediência de Israel. E Deus, ele não poupa, né? Aqui a palavra não poupa nem os detalhes. Vamos prosseguir aqui, como que surgiu o repovoamento de Samaria. Vamos lá. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Ramate, de Sefavaim, e o estabeleceu na cidade de Samaria. Então, né, para ver um povoamento. Olha só. Meu Deus, que forte. Na cidade de Samaria para substituir os israelitas e ocupar os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso eles enviou leões para o meio deles que mataram alguns dentre o povo, né? Deus enviou o quê? Leão. Então informaram ao rei da Síria: os povos que deportassem e fizessem morar na cidade de Samaria não sabem que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leão para matá-lo, pois desconhece as suas exigências. Então, sabe que o povo de Samaria, porque a igreja já tinha misturado, já era um povo misto. Então, eles, assim, porque essas deidades também, elas exigiam observância de rituais, né? Então, assim, uma ignorância total. E o povo, né, da época, claro, ali misturado, que foi um despejamento que teve, né, vamos dizer assim. Eles se tornaram totalmente, assim, eles já gostavam de flertar com Deus, né, e com as deidades. E agora, sendo despejado pessoas de vários lugares ali e misturaram com ele, então, a igreja, a coisa ficou, tipo assim, Babilônia, né, tudo ali começou a se misturar, né? Síria. Então, como eu posso dizer?
decanta lá, Yashuri, decanta lá, Yasai, né? Ele já não tinha uma firmeza espiritual. Aí a coisa ficou pior, tá? Então, o Reino do Norte, ele fica totalmente vulnerável, né, como eu posso dizer, a adoração às deidades. Aí Deus envia Leão, né, para pegar aquele povo ali, para matar, e assim é o castigo da parte do Senhor, né? Então, igreja, é muito forte. Aí começa aqui a dizer assim, vamos lá. É muito interessante, igreja, essa parte é muito interessante, né? Vamos ler de novo, 20. Então informaram ao rei da Síria, os povos que deportastes fizeram morar nas cidades de Samaria, não sabem o que Deus daquela terra exige. Ele enviou o leão para matá-lo, pois desconhece as suas exigências. Então, o povo pagão vai morar em Samaria, né? O povo já não era firme. E aí, pronto. Aí Deus enviou o leão para comer, porque tem uma mistura, né? Deus, ele sempre falou, proibiu mistura, né? Com os demais povos pagãos. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro retornar a viver ali para ensinar a existência do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes lá de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Mas, igreja, mas esse sacerdote era o sacerdote de Jeroboão. Não era aquele sacerdote firme, né? Esse sacerdote, ele expressava ali culto ao bezerro de ouro também, né? Ali, como eu posso dizer, em Samaria, ok? Então vamos lá. Vamos de novo no 27? Então o rei da Síria deu ordem: façam dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiro a retornar a viver ali para ensinar a existência dos deuses da terra. Então um dos sacerdotes de lá de Samaria veio a morar em Betel e lhe ensinou a adorar a Deus. Daquela maneira, né, igreja? Não que realmente, porque eles tinham um culto apóstata, né? Era uma misturança terrível, né? Um Jeroboão total, né? Então, olha só. Vamos prosseguir. No entanto, cada grupo fez seu próprio Deus nas diversidades em que morava, puseram os altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Então, cada um via, igreja, era algo terrível, cada um via e fazia, né, o seu Deus em altares, né? Então, igreja, é algo assim terrível. Gente, maravilhoso, maravilhoso aqui, esse estudo aqui, igreja. Muito tremendo, tá? Então, cada um fazia o seu Deus, né? Cada grupo fez o seu próprio Deus nas diversas cidades. Vamos lá. Os da Babilônia fizeram Sucote, os da Babilônia fizeram em Sucote Benote, e os de Cute fizeram em Negal, e os de Ramate fizeram, e assim os aveus fizeram Nibás, Etarcá, e Sevarfins queimavam seus filhos em sacrifício a Adramaleque, e Anamaleque, deus de Sefai. Igreja, era uma imundície total. Igreja, sem assim, vamos dizer, sem nenhum pudor, mesmo assim. A palavra sem nenhum pudor, né? Com temor das coisas de Deus. Vamos ler de novo? No 30. Os babilônios fizeram Sucote, Benote, os de Cute fizeram Negal, de Ramate, e fizeram assim. Os aveus fizeram Nibás e Tarcate, os Servafim queimavam seus filhos em sacrifício e adoravam Adrameleque, os Anameleque, deus de Serafim, vamos lá, e eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Era uma imundície, ok? Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme o costume das nações aonde havia sido trazido, né? Isso é muito forte, igreja. Uns adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações que haviam sido trazidas. Então, igreja, é muito sério, né? É muito sério isso aqui, igreja. Seríssimo. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenâncias. Tá vendo, ó? Não adoram o Senhor, nem se compromete com o decreto, com as ordenanças, com as leis, com os mandamentos que o Senhor deu aos seus descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Entendeu? Então, igreja, é algo terrível. Tanto que quando Jesus vem, ele vem porque o povo não conseguiu cumprir os mandamentos. Então, isso aqui
é um exemplo da falha, né? Da falha, né? Então, do secretismo religioso. E nos dias de hoje não é diferente também, tá? A gente vê muito secretismo religioso no meio das igrejas. As pessoas não conseguem só adorar a Deus como Senhor Salvador. Tem que ter uma marquinha, tem que ter alguma coisinha, né? É um secretismo, uma misturança, né? E só Deus de Israel para ter misericórdia, tá? E vamos lá. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele ordenou. Não, ó, é muito interessante porque Deus ordenou, não foi? Ó, quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele ordenou: não adore outro Deus, não se incline diante dele, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. E tudo que Deus falou que não fizesse, eles fizeram. E faziam com a maior naturalidade, igreja. É uma coisa assim muito simples, né? Isso aqui porque eles além de tudo, de chegar pessoas com cultura, né? O repovoamento ali foi algo, né, que só pesou, né, no que eles já não faziam, né? Então, assim, não dá nem para explicar. É algo assim, misturou, né? Misturou arroz de primeira com segunda, de terceira com quarta e quinta. Então, virou aquela misturança, vamos dizer assim, né? E diz assim, no 36, mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, e quem você adorarão diante deles, vocês se inclinarão e lhe oferecerão um sacrifício. É para quem? Deus, ele só quer ser adorado pelo povo. Mas é uma dificuldade terrível para esse povo adorar Deus, né? Deus, né? Se inclinarão e lhes oferecerão sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, e quem vocês adorarão diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifício para quem? Para Deus. A igreja havia todo um ritual, havia todo, né? Deus deu assim os levíticos, sacerdote levítico, né? Os filhos de Arão. Então era aqui, filha, sacerdote de Jeroboão, então bezerro de ouro. Muito triste, né? Vai cantar, de canta lá e sai. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer os decretos, as ordenanças, as leis e os mandamentos que lhes prescreveu. Não adore outros deuses. Igreja, é igreja, olha. Toma cuidado, né? As leis, os mandamentos que prescreveu. Não adore outros deuses. Deus só queria isso. Não adore, me adore. Não adorem outros deuses. É difícil. Gente, quantas pessoas têm? Quantos deuses tem? Hoje em dia é diferente, tá? Tem gente que tá dentro da casa do Senhor, adora a esposa, adora filho, adora carro, adora casa. Mas não consegue adorar a Deus. Não consegue abrir mão de nada para adorar a Deus. É difícil. Decanta lá e churi, decanta lá e sai. Você diz assim, não esqueçam a aliança que eu fiz com vocês e não adorem outros deuses. É uma ordem. Não esqueça. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês. Não adore outros deuses. Igreja, era só não adorar. Mas você sabe que a tendência pecaminosa do homem em querer adorar, né? Porque Satanás, quando ele induziu Eva ali, né? Que falou, não, você não vai morrer, não. Né? Então aguçou esse desejo, né? De sempre querer ser mais que Deus. O diabo aproveita isso, né? Antes, adore o Senhor, o seu Deus, e ele livrará das mãos de todos os seus inimigos. Adore somente a Deus. Mas é difícil, igreja. Lá, Xuiri decanta, lá ia sair. Para Deus livrar de todos os inimigos. Oi, meu amor, só um minutinho. Já tô acabando, foi? 40. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando este povo adoravam, o Senhor também vamos lá. No 41. Mesmo quando esse povo adorava o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Então, a igreja virou uma prática comum de praxe, tá? É uma prática comum. Meu Deus. Gente, que maravilha. Olha, eu vou falar para vocês que eu já havia estudado vídeos sobre, né, samaritanos, tal, que é povo de segunda classe, né? Então, tido para judeus. E esse capítulo aqui, igreja, de Reis 17, foi um resumão de tudo que eu já estudei, vídeos que eu ouvi, que eu gosto, né? Pra pregar, né? Pra gente ter uma ideia, né? Nossa, eu já tinha estudado a Bíblia e não lembrava-me desse capítulo aqui.
Então veio assim, nossa, hoje bombou, bombou no meu coração, na minha mente. E obrigada, meu Deus. Deus abençoe vocês. Tenha uma quarta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz.